iniciou um vídeo ao vivo. E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Sábado passado não teve. O pessoal entrando, a Jo, a Jussara, a Carol, a Luana, a Pamela, a Ká, a Jo. Então, aê, cheguei. Uhul! Então, galera, começou o verão aqui na Europa. Estamos à base de ventilador e olha como é que eu fiquei. Eu estou toda ardida. Começou o verão na Europa, a gente passou o dia no lago hoje e deu ruim, tô toda vermelha, eu fiquei toda queimada. Então tá, galera, eu vou desativar os comentários aqui pra conseguir dar uma atenção melhor pra vocês e eu vou ver se eu consigo colocar uns cards hoje pra nós. Vamos ver aqui. Desativar comentários, deu certo, então vamos para as perguntinhas que eu deixei lá nos stories pra vocês. E vamos ver se funciona a gente colocar cards. Vamos ver. Ih, eu acho que não funciona, hein? Eu não tenho opção aqui pra mim. Será que é só pro iPhone? Enfim, acho que não. Aham. Ok, vamos para as perguntas então. Perguntinhas. Bom, vamos lá. A Ana perguntou, a gente começa abrindo a live então, falando sobre o corona. Por quê? A Ana perguntou, corona e suas novas regras. Então, galera, essa semana, né, semana passada a gente teve uma notícia, essa semana a gente teve uma notícia muito ruim, realmente, lá dos Estados Unidos, né, porque o Trump, ele colocou um decreto que não vai mais ter visto para au pair este ano, né? Então, interrompeu o sonho de muitas meninas que já estavam prontas para ir ou estavam querendo ir esse ano, né? E os Estados Unidos é um processo bem chato, caro, tu precisa ter, né, CNH, dólar, precisa ter um monte de coisa. E então, o que houve? Tá dando eco. Então tira. Leva ela pra ti. Vocês estão ouvindo eco aí, não dá pra eu responder. Tira o ventilador. Então, pois é, infelizmente muitas meninas tiveram o sonho interrompido, né? E Estados Unidos é difícil porque precisa de CNH, precisa ter bastante dinheiro, precisa ter fluência, né, de intermediário pra cima, porque como obriga a agência, são critérios da agência, né, não é pra tirar o visto. Então, eu sei que o processo é demorado, desgastante e, infelizmente, né, esse ano para os Estados Unidos não vai mais ter como. Então, eu tô recebendo muita gente chegando no meu Insta e vindo no direct que tava se planejando ir para os Estados Unidos e tá agora mudando rumo para vir para a Europa, né? Então, é uma opção ainda entre muitas, né? Europa tá aí, eu sei que tem muita gente também que não sabia e não sabe, acaba indo para os Estados Unidos e não sabe que tem au pair na Europa, porque a gente entende, né, porque na verdade, como não é obrigatório, é um serviço da agência, a agência não vai oferecer para a Europa e nem tem interesse em divulgar o au pair na Europa, né. Então, eles estão certos, né, nesse sentido também não tem muito o que fazer, mas tem muitas meninas que vão para os Estados Unidos, acabam descobrindo que tem para a Europa, e lá também é um pouco complicado de ficar e caro para ficar, né, como estudante, etc. E acaba vindo tentar as oportunidades aqui da Europa depois dos Estados Unidos. Então, enfim, tem uma galera que eu sei que tá vindo aí, que tava com tudo pronto para os Estados Unidos e deu ruim. Não vai ter mais como esse ano ir, né? E, né, Estados Unidos também tá com a crise, assim, né, mais parecida pro lado do Brasil, então, assim, como é que a gente tá no corona aqui na Europa, né? Vou falar primeiro da Alemanha, né, porque é a experiência que eu tenho. A gente já saiu da quarentena, as coisas estão, eu não digo assim, voltar ao normal, né, porque tem muitas restrições ainda, né, usar máscara em um lugar fechado, né, sempre com álcool gel, entrar e sair dos lugares, manter distância de 1,5 metro, isso tudo sempre, né, se tem. E agora faz acho que umas 2 semanas que abriu realmente, né, a gente pode se encontrar com outras pessoas, pode ir em parque, festas, eu acho que algumas a céu aberto, livre, né, quando não é lugar fechado pode também. Então assim, a vida realmente está abrindo, né, voltando ao normal aqui na Europa. E o verão tá só começando, então
Eu vejo muitas meninas me perguntando, né? Mas já que vale a pena vir ainda esse ano, mesmo que as fronteiras abrem, vale a pena? Vale, porque, né, o que eu entendo como valer a pena? Tu poder aproveitar o teu intercâmbio, né? Porque no momento em que as fronteiras estão abertas, né? A gente pode viajar pela Europa, não é? Nesse sentido não vai ter nenhuma restrição, né? As fronteiras elas já estão praticamente todas abertas. Alguma coisa da França com a Itália ou Espanha com a Itália ainda está fechado, mas aqui para a Europa, pelo menos, já estão praticamente, acho que todas abertas, né? Não tem mais nenhuma restrição. Então, não vai ter problema de viajar, também não vai ter problema de chegar aqui e acabar ficando em quarentena com a família, que eu sei que aconteceu com muita gente. E eu acho que isso não é nem um pouco legal, né? A gente chegar e, imagina, ficar trancada dentro de casa o dia inteiro com a família e as crianças, não deve ser uma experiência muito interessante. Então, assim, previsão, né? Porque essa semana, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês nos stories, né? Saiu em todos os grupos possíveis de viagem, intercâmbio e, né, morando na Europa, etc. O Brasil ficou de fora da abertura de fronteiras da Europa. Galera, muita calma, respira fundo, porque nada mudou, tá? Nada mudou. A previsão continua setembro, como sempre foi, né? Desde março, abril se fala em abrir setembro, e essa é a previsão e as coisas estão se encaminhando para isso. Então, dia 1º de julho, dia 30 de junho, alguma coisa assim, a Europa abriu para alguns outros lugares, né? Só que o espaço Schengen que a gente fala, né? Que é a livre circulação aqui dentro, que engloba praticamente, eu acho que a maioria dos países legalizados para au pair. Então, a previsão continua setembro, não mudou nada. O que a gente realmente aguarda, e eu de coração também espero que até setembro o Brasil melhore, né? Porque se continuar na situação que tá hoje, em setembro, né? Estamos em junho, julho, agosto, setembro, né? Então, temos um tempo aí para a coisa no Brasil melhorar, para as fronteiras poderem abrir, né? Então, assim, quem tá falando com as famílias, não adianta procurar a família para mês que vem, nem para setembro, é de setembro até março. Eu colocaria esse gap, assim, sabe, de outubro até fevereiro, até março. Eu acho que é um bom gap de intervalo para conversar com famílias que estão procurando au pair para esse período, né? Porque aí vai ter tempo, porque na verdade, assim, né, eu sempre falo, eu levei, no momento em que eu fiz o meu perfil até o embarque, quase 6 meses, isso fora de pandemia, né? Então, claro que cada um vai ter o seu ritmo e vai ter as suas exigências, né? Eu sei que tem gente que embarca em 1, 2, 3 meses, mas aí tem que ter muito cuidado para não se afobar e acabar se atropelando, né? Porque tem que ser muito exigente com a família, tem que fazer a pesquisa com muita calma, tem que falar com muitas famílias, não dá para se atirar simplesmente no primeiro positivo, né? Isso é muito... Galera, isso é muito sério que eu tô falando, tá? Porque não é brincadeira a quantidade de depoimento que tem de galera que vem sem nem saber as regras do programa. Porque, assim, o au pair, ele é um visto muito fácil de ser tirado, né? Ele é muito simples, é o visto mais fácil, mais barato para sair do Brasil e vir fazer o intercâmbio, etc, né? Então, a quantidade de gente, assim, nos últimos 5 anos que tá vindo completamente sem preparo nenhum, sem saber as regras do programa, sem nem colocar a cidade no mapa que tá indo, não sabe nem para onde tá indo, né? Sem colocar as coisas no contrato, sem realmente ter um preparo, né? Realmente parar e pensar e fazer pô, o que eu preciso fazer para ter um bom programa para aproveitar? E acaba se dando mal e aí acaba perdendo muito tempo também, procurando família nova ou perdendo praticamente o intercâmbio, né? Então isso é muito sério, galera. Vamos ter muito cuidado na parte da escolha da família. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? Nas perguntinhas ali. Mas sobre o corona, fiquem muito tranquilos, muito calmos, que a previsão continua setembro, né? O que aconteceu foi que a Europa antecipou alguns países que são poucos, que não tem mais muitos casos, etc., que estão praticamente, né, como a gente aqui.
Então, na verdade, não mudou nada. Eles só anteciparam alguns outros países, né? E a Alemanha, assim, claro que como abriu agora as coisas todas aqui, né? Tá tudo funcionando, todo o comércio, todos os restaurantes, tá tudo realmente, assim... Aqui na Alemanha voltou ao normal nesse sentido, né? Não tem mais nenhuma restrição de lockdown, de poder circular ou coisa assim. Alguns casos aumentaram, mas aqui, desde o início, já foi sempre muito controlado, né? Então, como tem muitos testes também, eles conseguem ter esse controle muito grande, né? Porque logo assim que se abriu, tava já prevendo que ia aumentar os casos, obviamente, né? Não tem como. Só que, pelo que eles entenderam, até foi abaixo do que era esperado, né? O número de casos que aumentou. Então, está tudo sob controle. Por enquanto, não tem nem, assim, né? Notícias de que... Porque logo quando saiu, tinha muita gente pensando, bom, vai largar uma semana e depois vai voltar de novo, né? Como eu acho que aconteceu em alguns lugares, inclusive no Brasil, né? Inclusive, Então, no Brasil, eu não sei como é que tá na cidade de vocês, mas olha, eu tô acompanhando a minha família, tá uma loucura. Eles estão com esse negócio de bandeira vermelha e voltou tudo de novo, fechou tudo e tava tudo aberto, né? Então, é complicado, mas assim, né? Eu tô falando da pandemia, do corona e tal, aqui na Europa, e a situação atual é esta. Então, fiquem tranquilos que a previsão é setembro, então foque em setembro. Deixa assim, sempre falam, né? Aproveitar a quarentena realmente para se preparar, para deixar tudo prontinho para outubro, novembro, final do ano, início do ano. Tem gente também que tá se preparando para vir, né? Para conversar com o máximo de famílias possível, fazer uma boa escolha, escolher uma cidade boa, estudar a língua, né? Porque eu sempre falo que não precisa ter a língua, deixa para aprender aqui, mas aproveitar a quarentena então, que a gente tá tendo tempo para se preparar e estudar um pouquinho, investir daqui a pouco um pouquinho mais na língua que tu tá indo pro país, né? Então, dá para se preparar sim, deixar tudo prontinho, redondinho, fazer o processo todo, juntar todos os documentos para tirar o visto e assim que abrir a fronteira, vir para cá, porque aqui já dá para vir fazer au pair e aproveitar porque voltamos assim ao normal, né? É difícil dizer ao normal porque tem várias restrições, mas é esse o resumo. Corona, tá? A Lua, próxima pergunta. A Lua, amiga, fala sobre a rotina de au pair aí. Então, eu comentei já sobre a rotina em alguma live, né? E assim, tô tentando deixar a live salva. Eu botei na opção lá de salvar na galeria, de salvar bababá. E eu sei que ele não tá mais indo pros stories já faz algum tempo, né? Mas as lives eu tava salvando normalmente. Então eu vou tentar deixar essa live salva se o Instagram não sacanear comigo, vai dar tudo certo. Mas enfim, né? Eu acho que não sei se a live não ficou salva aquela vez que eu comentei sobre a rotina de au pair, né? Porque precisa ter alguns cuidados, assim, né? Porque eu expliquei como é que foi a minha rotina, o que eu fazia no au pair, né? Eu cuidava de uma menina de 3 anos e a mãe estava grávida de gêmeas, né? Então as gêmeas nasceram enquanto eu estava fazendo o au pair. Então eu tive muito trabalho, eu troquei muita fralda. E a mãe estava de licença maternidade comigo em casa, então na verdade eu ajudava a mãe e a gente se revezava, né? Como assim, eram as gêmeas, quando ela estava grávida, ela ficava, imagina, com um barrigão de gêmeas, eu fazia tudo com a menina. O que era tudo, né? A gente acordava, o pai saía de casa, deixava ela pronta para dar café. Aí eu levantava, dava café para ela, preparava as coisas, assim, tudo junto com a mãe também. Isso foi muito bom, porque eu aprendi muito alemão com a mãe, mais alemão do que no curso. Então, assim, melhor coisa que tem para aprender uma língua, né, é morar com uma família nativa, né? Então, assim, para quem vai para cuidar com criança pequena, de menos de 3, 2 anos, tem que ter um certo cuidado se tu quer realmente aprender a língua, porque tu vai ficar o dia inteiro sem praticar, né? Então tem que ter esse cuidado. Com crianças maiores é um pouco mais fácil nesse sentido, né? E, pois é, e aí minha rotina, né? Eu levava ela pro kindergarten, né? Que é tipo uma creche que tinha. E voltava, ajudava, né? A mãe... As gêmeas nasceram quando eu tinha 3 meses, então eu ficava, né, em função das crianças e tal. Elas também tinham algumas atividades de massagem de criança e encontro lá com as mães e tal, que as mães... Eu adorava essa parte, porque a gente se encontra... Era um encontro das mães, acho que era toda quarta-feira, quinta-feira. A gente se reunia na casa de alguém, era sempre na parte da tarde, fim do dia. Eram 5 mães, né? E aí as mães ficavam lá tomando espumante enquanto as crianças brincavam, né? No caso, as de 2, 3, 4 anos, né?
E eu ficava junto com elas lá, de perna pro ar, tomando espumante e tal, e as crianças ficavam ali brincando, sabe? Tipo, não era uma coisa assim que eu ficava de babá ali cuidando das crianças, não, eu tava junto no time das mães ali, e as crianças brincavam uma com a outra, tipo um encontro, assim, né, de brincadeiras e tal. E aí a Pamina também, né, a menina que eu cuidava, ela tinha algumas atividades, ela fazia aula de dança, uma hora ela fez aula de balé, depois não quis mais, tinha uma luta lá que ela fazia também, tinha aula de ginástica que as crianças pequenas também iam, assim, de bebê e tal. Então tinha algumas atividades que geralmente eu ia junto com a mãe, levava elas e acompanhava. E à tarde geralmente eu tinha de folga, depois eu dava, ajudava a dar, né, janta para as crianças. 7 horas, geralmente as crianças dormem muito cedo aqui na Alemanha, né? 7 horas, a Pamina já tava super cansada, já pegava, né, o bico dela, o cobertorzinho dela e já tava indo caminhando já pra cama, pedia pra levar pra cama, sabe? E aí, geralmente, eu colocava ela, porque daí, né, os pais, a mãe ficava já com as crianças e tal, eu colocava ela 7 horas pra cama, fazia todo o ritual, né, de limpeza e creme pra isso, creme pra aquilo, papapá, porque banho ela tomava só no sábado. Sábado era o dia do banho. Mas assim, ó, não tem do que reclamar. Ela era muito cheirosa, tá? Cheirosíssima. Olha, era creme pra isso, creme pra aquilo. Claro que o cabelo depois de uma semana já começava a ficar meio ruim, né? Mas enfim, o clima aqui é muito seco, né? Então realmente as crianças, os pais até tomavam banho todo dia, né? Mas as crianças era uma vez na semana e não era eu que dava banho, porque era fim de semana, era de sábado, era o dia do banho das crianças, né? Então não era nem comigo. E, claro, fim de semana eu tinha livre, então, né? E geralmente o pai chegava em casa. Quando ele chegava em casa, umas 5 horas, coisa assim, ele me falava Feierabend, que é uma. Como se fosse uma gíria, assim, que eles falam aqui, tipo assim, ó. Pode aproveitar o resto da noite que é teu, tá livre, tá dispensada, sabe? E aí, depois disso, ele não deixava eu lavar uma louça mais, não deixava eu fazer nada, tá livre e tal. Mas geralmente, tá, eu ia pro quarto, eu ia no mercado, ligava pra casa, falava com o Igor, né? Na época eu já namorava o Igor. E aí a janta, a gente jantava juntos, né? Porque as crianças já estavam na cama, geralmente o pai que fazia a janta, ele cozinhava super bem. E aí eu assistia TV com a mãe, a gente sempre assistia uns reality lá, que tem muito loucos. E comia chocolate, tomava um vinho, e aí depois eu ia pro quarto e tava, né, livre, assim. Mas eu gostava de passar essa parte, assim, com a família depois também, que as crianças já estavam de cama, né? E aí dava pra dar uma socializada. Mas eu também sentia assim, ó, porque a gente gosta de ter nossa privacidade, né? Tinha dias que não tava de saco e ia pro quarto e deu, não tem problema nenhum, né? Mas eu, às vezes, também sentia que eles também queriam ter uma privacidade, né? Porque, poxa, pensa bem, né? Tu tem a tua casa e tal, e aí tu vai receber alguém pra morar na tua casa. Então tu acaba perdendo um pouco da privacidade, eu digo a família, assim, sabe? Pra ter um tempo pra eles também e tal. Então, às vezes, eu própria me dava conta, assim, que não, deixa, né, a noite pra eles ali, deixa eles, né, curtir juntos e tal. E eu ia pro meu quarto e deixava eles, né, sozinhos. Mas enfim, isso é uma coisa assim que eu acho que varia muito, né? Eu dou conta da minha experiência, mas isso pode ser diferente. Com todo mundo é diferente, né? E aí também vai depender de. Tem gente que realmente não gosta de fazer social com a família, se vai pro quarto e pronto, tá no teu direito, não tem problema nenhum, né? E assim, coisas de rotina que não se deve fazer, tá? Au pair não é faxineira, eu sempre falo, né? Au pair não é faxineira. Então, au pair não limpa banheiro, não limpa a janela, não faz faxina, tá? E assim, a gente tem uma diferença um pouco, né, de limpeza também, porque o que tipo assim, diferenças, tá? Aqui na Alemanha não existe ralo no banheiro, né? Então, aquela coisa que a gente passa água e joga e realmente lava o banheiro no Brasil, aqui não existe, né? Então, um certo cuidado que a gente tem que ter eles têm faxineira, pelo menos, sei lá, uma vez na semana ou de 15 em 15 dias, que nem tinha a minha família, né? Então a faxineira vinha. Passar roupa também é importante. A au pair não passa roupa, tá? Ela vinha pra limpar os banheiros, passar a roupa, porque assim, passar roupa também as pessoas não têm o costume de passar roupa. Pelo menos assim, na minha família no Brasil a gente passa calcinha, tá? Eu não sei como é que é a família de vocês, mas
Aqui eles não passam nem a roupa das crianças, né? Tanto é que tem a máquina de secar e tal, ela já sai da máquina já meio, né, não tão ruim. Mas passar mesmo é coisa, roupa social, né? Camiseta social do pai, calça, coisa assim, se passava, mas o resto não era, não se usava. Então a faxineira, né, vinha para limpar as janelas, limpar o banheiro e passar as roupas do pai, as camisas sociais do pai e tal e tal. E assim, lavanderia, né? Lavanderia é um pouco complicado porque a au pair, ela não pode fazer lavanderia da família, dos pais, né? Inclusive tem gente que, né, separa, bom, tu pode lavar assim, é tudo sempre relacionado à criança, tá? Deixar o quarto da criança arrumado, os brinquedos, fazer a lavanderia, tirar e colocar, estender coisa da criança, dar café da manhã da criança, recolher, uma louça na máquina, coisas que a gente também faz na nossa família no Brasil, né? Isso também tem que ter um certo cuidado, porque tem meninas que nunca lavaram uma louça no Brasil e querem vir fazer au pair na Europa, né? Então, assim, coisas que a gente deveria fazer no Brasil, na nossa casa também, né? Ajudar os nossos pais a lavar uma louça, passar um pano na mesa, coisa assim. Entende-se que a au pair faz parte da família, e assim como os integrantes da família também tem que dar uma ajuda nesse sentido, né? Mas a au pair não é empregada doméstica. E tem que cuidar também nos horários, né? Porque, por exemplo, a Alemanha é no máximo 30 horas na semana. Então, se passou das 30 horas na semana, é extra. Por isso, tem que ter muito bem certinho combinado todo o cronograma, hora por hora, do que tu vai fazer de tal hora até tal hora tu vai trabalhar, porque se passar, é extra, tá? Então, e tem que cuidar muito também com aquela coisa assim, ó, de querer favor. Tu tem que já ir com um pensamento assim, ó, é isso que foi combinado, é isso que eu vou fazer. Porque no momento que tu for fazer alguma coisa fora, isso a gente de brasileiro, a gente tem aquela coisa assim de querer agradar, né? Poxa, né, tu tá lá e tal, né, tu se sente assim como se estivesse fazendo um favor, eles estivessem fazendo um favor pra ti, isso não é verdade, né? Tanto é que tem muito mais família disponível, família procurando au pair do que au pair disponível, então assim, au pair é muito barato pra família, inclusive em alguns lugares tu pode, né, descontar do imposto de renda e etc, então assim, é a gente que tá fazendo um favor pra eles, né, nesse sentido. Então, eles nos devem, sim, muito, tá? Então, tem que cuidar muito com aquela história, assim, de querer fazer... eu vou lavar uma roupa aqui pra agradar eles, ou coisa assim. No momento em que tu fizer isso uma vez, virou obrigação. É muito complicado depois tu contornar e não, eu fiz só uma vez porque eu sou legal. Então, tem que aprender a falar não, tá? Claro que é uma troca, né? No momento, assim, que... Poxa, né... Eles te dão alguma coisa a mais, tu também, daqui a pouco te dão uma folga a mais, tu pode trabalhar, né? É tudo uma troca, uma questão de troca, mas tem que ter muito cuidado nessa parte, assim, do que foi combinado, né? Tanto é que eu sempre falo, galera, não combinem nada por Skype, tá? Vocês podem até repetir as perguntas depois no Skype, mas toda a combinação do que for fazer, do que não for fazer, as tuas tarefas domésticas, a tua responsabilidade com as crianças, o que exatamente tu vai fazer, tu tem que ter salvo nas mensagens que vocês conversam com eles, para ter como garantia para ti também, tá? Porque se for no Skype, não fica salvo, tu não tem a coisa escrita, eles escreveram, tá aqui, ó, eu vou fazer isso, 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 né? Então, se chegar um momento em que, putz, sabe, eu não tô conseguindo, tá saindo do meu cronograma, bom, tu tem o papel lá e aí tu mostra, olha, a gente combinou isso, 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 pra mim tá ficando ruim, porque eu tô fazendo coisa a mais e tal, quem sabe a gente combina um extra. E é bem comum, sim, fazer extra pra família. Tem alguns países que não pode, tá? Eu acho que Dinamarca, alguns países nórdicos não pode fazer nada de extra nem pra família, né? Mas a maioria, se tu fizer extra pra família, tu pode, né? Assim, tudo concordando, tá? Tudo concordando. Ninguém é obrigado a nada. Se tu quiser fazer uma faxina pra família e cobrar por isso, e eles te derem, né, 10, 15, 20, 30 euros a hora, dependendo da região onde tu mora, tu faz uma pesquisinha ali pra ver, né, quanto é que é a hora de uma faxineira, e eles te pagarem isso, não tem problema nenhum, desde que tu queira, né, e aceite, e faça, né, dá um dinheirinho extra e tal, mas assim...
Tem que ter muito cuidado para separar essa parte do obrigatório, do que vocês combinaram, de extra e de favor, tá? Para não sair assim fora da rotina combinada e de uma rotina saudável de au pair, que é para isso o programa, né? A gente não pode vir para cá e aceitar tudo e sim, 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 é isso aí. Tem que aprender a falar não e tem que ser realmente bem... Aquela coisa de família flexível. Não, a gente combina depois que a gente chegar aqui, a gente vê o horário. Ih, eu já vou botar na listinha ali da família perigo, que eu já vou ler pra vocês, porque é furada, furada. Tem que combinar exatamente tudo antes de fechar, tá? Bom, essa era a parte da rotina, então, da au pair. E vamos, então, para a próxima pergunta. Pergunta da Duda. Prova do Goethe. Estudava todo dia? Quantas horas? Guerreira você, viu? Que desafio, mana. Pois é, eu respondi lá nos stories, né? Muitas meninas, a maioria, inclusive, né? Tanto para a Alemanha como para a França, tanto pela possibilidade de ficar depois do au pair, como pela oferta de família, que tem muita família. Deixa eu tomar um gole de água aqui que eu tô ficando com a garganta seca. Queria que fosse um guaraná, não é só um energético. E agora a pergunta, prova do Goethe, estudava todo dia, quantos dias? Então, guerreira, mana, guerreira somos todas nós, porque né, tem muita menina, a maioria vem pra França e Alemanha por vários motivos, né? E todas passamos por esse processo, né? Então... não sou só eu, não fui só eu, né? Todas que vieram para a Alemanha passaram pela prova do Goethe ou pela entrevista, etc, etc. E eu vou contar a minha história um pouquinho, porque assim, muita gente vem me perguntar, mas Jaque, aquelas pessoas desconfiadas, assim, né? Mas Jaque, se tu foi au pair em 2007 não precisava da prova do Goethe, né? Mas como é que tu sabe, como é que tu dá dicas e, né, como é que... Explica essa história aí, né? Então, realmente, eu acho que foi a partir de 2018 que foi obrigatório para todos os consulados da Alemanha a fazer a prova do Goethe, né? Eles só aceitavam com o certificado da prova do Goethe, do Instituto Goethe. E antes disso era com entrevista no consulado, né? Então, em 2007, lá quando eu fui au pair, eu não fiz a prova do Goethe. Eu fiz a entrevista no consulado. E eu fiz a prova do Goethe, do A1, essa mesma, do Starting Deutsch A1, blá blá blá, que faz au pair. Eu fiz ela em 2016. Então, por quê, né? Porque eu tava vindo, eu voltei pro Brasil, o Igor já tinha vindo em 2015, eu voltei pro Brasil pra pegar o diploma e pra vir pra cá, pra tirar o visto de residente, então eu precisava do certificado do A1 do Goethe, né? Então, tá, fui lá, tirei, paguei e fiz, né? Então eu fiz a prova do Goethe em 2016, isso é ótimo porque é bem mais recente, né? Então eu tenho experiência de 2016 a prova, que não mudou nada. Só que assim, eu fiz as duas, eu fiz a entrevista e a prova, né? Então eu tenho como comparar um pouco e eu não saberia dizer qual é a mais simples, porque a entrevista também, assim, ó, ela é bem chatinha, porque tu faz a entrevista em alemão, tá? Com o cônsul lá do consulado, tu vai numa salinha com ele e ele começa a te fazer como se fosse uma entrevista de emprego, sabe? Então, é chatinho nesse sentido, sabe? Então, tem que ir preparado, tem uma lista de 200 perguntas que, né, podem ser feitas na entrevista, né? Inclusive, essa entrevista ainda existe em alguns países, tá? Depois eu vou falar como é que funciona para o certificado de cada país, porque nem é todo país que pede certificado. E então, né, alguns pedem entrevista, etc, mas enfim, na minha época foi a entrevista e foi bem chato, assim, eu realmente, nossa, eu fiquei horrível, assim, eu pensei, não passei, mas no fim consegui. Então, a prova do Goethe, na verdade, assim, né, eu fiz ela, eu tenho inclusive a playlist da prova do Goethe lá no YouTube, né, explicando todas as etapas, etc, etc. Acompanho as meninas que fazem, dou dicas. E na minha época, para entrevista, porque igual, né, eles teriam que me avaliar para ver se eu tinha o A1, o alemão, para poder ir para a Alemanha e tirar o visto, né? Isso era um critério de que
muitos vistos eram negados ou poderiam ser negados na época. E hoje isso não acontece mais, porque tu precisa do certificado, tu vai chegar com certificado e ponto, né? Não tem mais como chegar lá e, ter o visto negado. Só que assim, na época, né, em 2007, quando eu decidi ser au pair, você é au pair, e aí o pai, né, eu fui ver agências, e aí era 20, 30 mil reais, eu não tinha dinheiro, aí eu descobri o au pair, e eu pensei, bom, eu preciso então do dinheiro da passagem de ida e do visto, né? E aí fui trabalhar numa loja de shopping, eu era caixa numa loja de roupa, e eu trabalhava o dia inteiro nessa loja, e de noite eu ia pra faculdade, pra estudar arquitetura, né, que eu já tinha iniciado o primeiro semestre. Então, assim, eu estudava o alemão e falava com as famílias nos intervalos, né? De noite, quando eu chegava da faculdade, nos intervalos que eu ia lá e conversava, estudava alemão. Então, foi bem puxado naquela época, assim, pra mim, nesse sentido. E eu realmente botei na cabeça que era isso que eu queria, era isso que eu ia conseguir. Se eu não conseguisse de primeira, eu ia tentar de novo, quantas vezes for preciso, porque eu queria muito fazer e ia fazer dar certo, né? E fui atrás e consegui. Então, realmente, essa parte, assim, de estudar a língua do idioma, né? Eu sempre falo, a dica que eu dou, tá? Pela experiência que eu tive da entrevista, da prova e acompanhando as meninas que fazem a prova, etc, né? Deixa pra estudar o idioma aqui, tá? Porque, ainda mais o alemão, né? Porque, você é au pair na Alemanha. A primeira coisa que tu faz, tu pega um livro lá na biblioteca ou de alguém, tu abre um livro de gramática e tu pensa, gente, eu não vou conseguir. E assim, se tu ficar nisso, não vai conseguir mesmo, porque a gramática, até hoje tem problema de gramática, né? A gramática é terrível, alemã, meu Deus do céu. Então, assim, foca na prova, tá? Estuda a prova, todos os temas se repetem. Tu consegue, assim, a dica que eu dou até, assim, antes de estudar a prova, se tu realmente tá no zero, né, que nem a maioria tá, tenta ver vocabulário. Duolingo é muito bom pra isso, tá? Tem o Busuu, tem o Babel também, mas é um pouco mais pra gramática. Então, quanto mais vocabulário tu tiver, melhor pra prova, porque a prova não cai gramática, né? Não cai... né, terminação e regras e tal, isso não cai, né? Então, quanto mais vocabulário tu tiver pra prova, melhor tu vai estar preparado e é aquela coisa. Gente, o que mais dá errado na prova é ir nervoso. Dá ruim, né? Então, assim, ó, se tu vai preparado pra prova, tu sabe o que vai cair, tu espera o que vai cair, né? E tu estudou aquilo, pelo menos assim. Claro, eu não tenho o texto ali decorado e tal, mas eu sei que pode cair isso ou pode cair aquilo e eu já sei as palavras, eu já sei o contexto, tudo fica mais fácil, porque, olha, o nervosismo atrapalha demais. Eu acho que é tipo carteira de motorista, né? Porque tem tanta gente que roda e tal na prova prática e não é porque não sabe dirigir, é por causa do nervosismo, né? Então, a minha dica é foca no visto e deixa pra estudar aqui, porque assim, ó, poxa, estudar por estudar, realmente, a gente não estuda no Brasil e estuda aqui na Alemanha, né? Então, deixa pra estudar aqui, aprender aqui, porque a melhor coisa que tem é morar com a família nativa. Tu realmente vai, né, mergulhar no idioma, tu vai respirar o idioma, né? Tu vai acordar nele, vai dormir nele, vai começar a sonhar nele, e é aí que tu vai aprender, sabe? Então, né, na dificuldade tu vai aprender. O primeiro mês vai ser terrível, né? É sempre muito, muito difícil o primeiro mês, é um desafio. E aí depois que tu supera esse primeiro mês, tu começa, né, a entender, a se fazer entender, né? E aí tu começa, porra, tô falando alemão, ou tô falando francês. Então, é uma sensação muito boa, assim. Então, claro que se a gente tá na pandemia e tem um tempo a mais, eu focaria em vocabulário, não em gramática. Para conseguir vir com um vocabulário um pouco melhor, focar na prova para passar na prova e tirar o certificado para conseguir vir com o visto, né? E deixa para aprender aqui, porque aqui, olha, a melhor coisa que tem, o au pair, ele serve justamente para tu vir aprender a língua, né? Então, essa é a dica pra prova que eu dou. E aí, vocês podem dar, assim, ó, eu tenho a playlist lá no canal, mas se vocês colocarem, né? Eu tô falando da prova do Goethe, mas se vocês colocarem o nome da prova, Start in Deutsch A1, no YouTube, vão ter praticamente todas as provas gravadas, todos os temas possíveis. Vocês varrem o YouTube
tá? Decoram todos os temas possíveis que caírem e aí faz a prova, tá? Vocês vão, né, chegar na prova muito mais preparado. E eu sempre conto essa história, né? Que quando eu fiz a prova do A1, agora em 2016, uma menina simplesmente deu branco, não conseguiu falar nada, ela ficou nervosa, trouxeram um copo d'água pra ela, sabe? E ela depois passou, né? Então, assim, a prova é chatinha, mas ela é pouco exigente nesse sentido, sabe? Então dá sim. E somos todas guerreiras e todas conseguimos, tá? Se não for de primeira, na segunda, mas assim, olha, eu não conheço ninguém pessoalmente assim que não passou de primeira na prova do GATE, mas não é nenhum fim do mundo também se não passar, né? Não é um absurdo de caro também, né? Acho que é 350 a prova, tá um pouco mais agora por causa do euro, né? Mas assim, não é nada impossível que, meu Deus, é 5 mil reais a prova e agora acabou a chance da minha vida. Dá. Próxima pergunta! Deixa eu ver até o tempo aqui. Galera, nossa, hoje eu tô falando. A Taine quer saber se é seguro fechar com... Como saber se é seguro fechar com alguém no Open World? Então, aí eu faço a pergunta pra vocês. Como é que a gente sabe se o date do Tinder é seguro, né? Como é que a gente vai saber? Porque o Tinder, ele é só um aplicativo que tem vários perfis e tem de tudo lá, né? A gente toma alguns cuidados, a gente tem alguns critérios para escolher com quem é que a gente vai se encontrar e tem um encontro, assim como a gente tem para escolher as famílias no Open World, né? E, assim, existem vários critérios que a gente pode ter um cuidado um pouco maior. O primeiro é golpe, scam, né? Porque no Open World não tem tanto, mas vários outros sites, né? E a gente pode fazer cadastro em vários sites. Opera.com, Great Au Pair, o Betrot, tem vários. Mas assim, o maior é o Open World. E o Open World, ele é bem criterioso, né? Com perfil fake, dado duplicado, perfil denunciado. Então, assim, já tem um critério selecionado por trás. E... só que assim, né? A família... seguida aparece alguém. Já que a família não quer fazer Skype, ela se nega a fazer Skype. Galera, como assim se nega a fazer Skype? Poxa, então, né, assim, a certeza que tu tem, né, é tu fazer um Skype com a família e olhar pra cara deles, ver as crianças, olhar a casa, o teu quarto, coisa assim. No momento em que tu faz isso, tu fica muito mais tranquila. E eles também querem saber se existe alguém real ali atrás do perfil, né? Então eles olham pra tua cara, não, a guria tá ali realmente tal, tá ali se empenhando pra tentar falar o idioma, quer aprender, quer vir, né, e aí dá o match, mas enfim... e como é que funciona também a questão assim, porque, sem agência, como é que funciona e tal, porque, na verdade, assim, eu tenho mais experiência realmente nesse sentido em questão aqui de Alemanha, né, porque, na verdade, quem aprova a família é o consulado e a prefeitura aqui, tá, porque no momento que tu for fazer o visto, os teus documentos, o contrato, tudo vai vir pra cá e eles vão aprovar, né, a família tá apta a ter um au pair. Eles têm uma casa que tem um quarto sobrando para au pair, eles têm filhos menores de 18 anos na casa, eles têm alguma coisa no nome, uma ficha suja, alguma denúncia, alguma coisa assim, porque, né, se a gente for fazer uma denúncia numa au pair, numa família perigo, a família não vai mais poder ter au pair, né? Então isso tudo fica registrado. Então isso também é uma segurança a mais, né? Porque a agência não é garantia de família boa, muito pelo contrário, né? Porque a limitação da agência, a oferta é muito menor do que o Open World, né? Então, tu pode usar os teus critérios para falar com várias famílias possíveis para encontrar melhor para ti. E outra, que eu vou ligeirinho, porque a gente tá já no horário, falta 20 minutos, eu tenho mais 3 perguntas. É a listinha de sinais de família perigo, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. A primeira... moram em DORF ou exigem CNH. Galera, DORF, vocês já me alcançaram a ouvir falar de DORF. DORF, foge de DORF, é cilada, Bino, foge, é interior, é roça, é fim do mundo, é tu e as vacas. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Geralmente,
é menos de 10 mil habitantes, não vai ter estação de trem, olha assim, ó, o depoimento, a quantidade de depoimento negativo de meninas trancadas em Dorf, que trocam de família porque não aguentam mais, ou entram em depressão, ou não conseguem aproveitar o intercâmbio e acabam, né, perdendo meio ano até, né, decidir trocar de família e sair e conseguir aproveitar o intercâmbio. Então, muito cuidado com Dorf, tá? E se a família exige CNH, não significa que ela é uma família perigo, mas dá uma pesquisada mais profunda. Por que eles precisam de alguém que dirija, né? Geralmente é sinal de que eles moram muito isolados, porque aqui na Europa a gente faz, assim, numa cidade boa, em Munique, por exemplo, né? A gente tá quase 5 anos aí sem carro, né? Então as pessoas usam o transporte público, bike, a pé, inclusive as crianças vão a pé pro colégio, né? Então tem que ter um certo cuidado quando a família exige CNH, tá? Ela pode ser que ela more realmente muito isolada. Não querer dar o contato da ex-au pair. Isso é uma coisa que eu não falo muito aqui, mas é uma coisa bem óbvia, né? Tem que perguntar se a família já teve au pair e pedir o contato da menina, né? Independente se ela for brasileira ou não, pergunta tudo pra ela. Tudo que tu for perguntar pra família, confirma com o au pair. Mas foi assim? Que curso tu fez? Como é que foi com a família? Como é que tu te dava com as crianças? Pede pra ela quais eram os pontos negativos da família, pede pra ela falar tudo, tá? Claro que, às vezes, né, a gente não pode contar só com o depoimento da ex-au pair, porque eu sei que nesses grupos de Face aí, o pessoal, às vezes, divulga, né, a família ela tá em rematch, tá saindo da família e vai lá e divulga, eu tenho uma família aqui pra oferecer. E aí, na real, é uma família perigo e ela tá ajudando a família, querendo se livrar. Eu vou dar uma au pair nova pra vocês aí, então tem que ter um cuidado, tá? Com esse tipo de publicação. Mas tem que sim falar com a ex-au pair, né? Imagina. E aí, se a família não quer dar o contato da ex-au pair, por quê? Alguma coisa aí tá errada, né? Então, tem que falar com a ex-au pair sim. Não tem faxineira, né? Então, como eu já falei pra vocês, seria muito interessante. No mínimo, né, uma vez na semana ou de 15 em 15 dias, ter uma faxineira, porque senão vai acabar sobrando para au pair. E se ela não tem faxineira, pergunta para eles como é que é a questão de limpeza, da rotina, o que tu vai ser responsável, como é que eles fazem, se a família toda ajuda, deixa isso muito claro, tá? Senão vai dar ruim. Curfew, horário para estar em casa. Esse é um tema bem recorrente nos Estados Unidos, né? Porque lá, geralmente, a família tem toque de recolher mesmo. E lá também, maior de idade, 21. Então, eles, sei lá, eles se sentem um pouco mais responsável, assim. Com medo, né? Tu vai receber alguém e tal. E aqui na Europa não tem tanto, não é tão comum ter. Mas é um assunto que tem que ser perguntado. E se a família falar que sim, que tu tem que estar em casa às 10 horas da noite, mesmo se for fim de semana e tu tá com folga, coisa assim, foge, Bino. Não é legal. Não é legal e não precisa, porque tem muita família boa. E família que daqui a pouco, sei lá, sabe? Não... Realmente, né? Fim de semana tu vai fazer tuas coisas, tu vai dormir fora, ou tu vai receber amigos e tá tudo certo. Então, isso também é uma questão que é legal de falar com a família, tá? Pede para ensinar algum idioma, né? Isso é com certeza muito ruim, porque assim, ó, a au pair, ela não serve de professora. Ela não tá ali para ensinar a criança alguma língua ou para praticar a criança, né, com uma língua que ela já sabe. É justamente o contrário. Quem vai ensinar a língua, o idioma para alguém é a criança para au pair, porque assim, é muito fácil e bom praticar com criança, porque às vezes com adulto a gente fica com medo, com vergonha de falar alguma coisa errada. Agora com criança a gente erra e pergunta e fala. E assim, eles gostam, né? Claro, dependendo da idade, eles até gostam de brincar, né? Logo no início, assim, também, até pra ser uma coisa mais descontraída, eles se sentem importantes, né? Brincar de ser professor, ele vai ser o teu professor e aí, como é que se chama isso aqui? Lápis, como é que se chama isso aqui? Mesa, sabe? E aí tu vai brincando com ele e vai aprendendo, né? Então, falar com criança, aprender com criança é muito bom, porque a gente se solta realmente e eles nos ajudam demais, sabe?
Então, não dá pra vir atravessar o oceano pra tu vir ficar o dia inteiro falando uma língua que tu já sabe, né? Não faz sentido, realmente. Então, tem que ter cuidado. E outra, assim, sabe? Que a professora paga, então, 20, 30 euros a hora pro professor. Ou pra ti, então, bom, 2 horas por dia nós vamos praticar, então, o inglês ou o português. Bom, então aí tu vai sentar 2 horas com a criança e vai ganhar por isso, tu entendeu? A au pair não é professor, e é justamente ao contrário. Qual é a vantagem? Tem que ter uma troca, né? E se não existe essa troca, não é intercâmbio. Que mais? 3 kids e cuidar só de uma. Ah, não tem problema. Isso aí já deu muita confusão. Não tem problema cuidar de 3 crianças. Tem, inclusive, gente que aceita cuidar de 4. É teu critério, né? Eu cuidei, inclusive, de 3 crianças, né? Só que, se a família tem 3 crianças, tem 4 crianças, e ela fala assim, não, mas tu vai vir, é só pra cuidar do de 2 anos. Não tem problema, tá? O teu cronograma é esse, e tu não vai ter muito trabalho porque é só o de 2 anos. Aqui, ó, não é. Nunca. Tu sempre vai acabar cuidando das outras crianças. Então, assim, poxa, sabe, é sacanagem, porque se tem mais crianças, falar isso é realmente uma mentira na cara dura. Poxa, então inclui as outras crianças no cronograma, ou não fala, ou diz, né, que as crianças maiores e tal, mas, né, tu vai acabar cuidando delas, não tem como. Assim, ó, é sempre assim, sempre foi e sempre vai ser, tá? Então, muito cuidado com essas famílias que, vai cuidar só de um ali porque o resto não precisa, né? Isso nunca funciona, tá? Nunca funcionou. Não combinar rotina, ser flexível, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, isso é péssimo, porque aqui a gente combina depois o que a gente vai fazer e tu vai virar faxineira, tu vai virar babá, tu vai virar professora, tu vai virar tudo, menos au pair, tá? Exigir fluência ou, né, alguma coisa que tu já tem. Então, no caso... eu fico assim, ó, eu fico realmente puta da cara quando a família pede coisas que o consulado não pede. Se o consulado fala que tu precisa ter o A1 no idioma, não é a família que vai dizer que tu precisa ter fluência, que tu precisa ter o B1, tá? Porque se eles querem alguém que seja fluente na língua, eles que contratem uma nativa e paguem 15, 20, 30 euros a hora para ela, né? Se eles querem ter uma au pair, eles precisam entender a necessidade de ter uma au pair, tá? Se eles pedem fluência, não é uma au pair que eles precisam. Então tem que ter muito cuidado nesse ponto. Eu fico aqui, ó, com esse tipo de família. Ódio, ranço, morte. Controle do que fazer no tempo livre. Isso é uma coisa muito importante de perguntar pra família, né? O que tu pode fazer, assim, na inocência, o que tu pode fazer no teu tempo livre, né? Coisas que tu pode fazer na cidade ou no bairro, né? Ou como é que, né? O que tu pode fazer no teu tempo livre? E a família vai fazer, vai dizer, né? Vai dar opções ou coisa assim. E aí algumas vão falar, a gente gostaria muito que você passasse o seu tempo livre com nós e com a família. E, galera, tempo livre é tempo livre. Tu pode fazer o que tu quiser, tu pode sumir, tá? É o teu tempo livre. Se tu quiser, né? Que nem eu falei, lá de noite eu olhava a TV com a mãe, tomava um vinho, socializar, é uma coisa, tá? Agora, eles controlar o que tu vai fazer no teu tempo livre, família é perigo. Tá? Então tem que ter muito cuidado nesse tipo de coisa. Então, assim, né? O Open World tá ali com todas as famílias disponíveis para tu usar o teu critério e fazer um filtro legal, né? Porque quando a gente sai do Easy Find, né? Vamos supor, para aqui para Alemanha tem mais de 1000 famílias procurando ainda para esse ano. Para França, mais de 800 famílias. Tu não vai conseguir falar com todas as famílias, então tu tem que ter um critério, um filtro ali para ver o que tu busca no au pair, o que tu busca numa família para conseguir conversar, porque tu não vai conseguir conversar com todo mundo, né? Então tem que ter esse filtro e não gastar energia nesse tipo de família que eu citei aqui agora, né? Então tem que ter um cuidado. Próxima pergunta. Deixa eu até tomar uma água aqui, que meu Deus do céu, eu tô com a boca seca aqui. Quanto tempo temos ainda? 10 minutinhos. Nossa, hoje eu falei. Então, a Thay perguntou, para ser au pair na Europa, precisa saber outra língua?
Alguém sabe responder se precisa assim, ó. Então, se precisa ou não saber outra língua vai depender do país, tá? Mas o português, tu esquece a partir de hoje. Porque assim, ó, eu não sei, mas eu vejo muita menina assim que realmente, né, acaba se atrapalhando e é muita informação mesmo para absorver né, e ver, que acaba às vezes. Eu já recebi perfil em português, né? Meninas falando se podia fazer Skype em português. Isso não existe, galera. Esquece o português. Aqui ninguém fala português. Portugal, inclusive, não vale nada na Europa. É um cubículo lá de país e, né? Esquece o português. Ninguém vai te entender se tu fizer um perfil em português e muito menos falar português. Tu não vai conseguir família, né? Então, assim, precisa falar outra língua? Precisar, não precisa. E eu sempre falo que eu vim com 0 inglês e 0 alemão. Eu aprendi os dois aqui. Mas assim, qual o país que tu vai escolher? Se tu vai escolher a Alemanha, tu senta hoje, para tudo. Senta hoje e começa a estudar o alemão. Ah, vou pra França. Para tudo e começa, já baixa o buzu lá pra tirar o certificado e começa a estudar francês. Ah, vou ir pra Dinamarca. Bom, deixa eu ver o que aqui precisa pra ir pra Dinamarca. Dinamarca é entrevista, tá? Então aí tu vai ver, putz, o que eles pedem na entrevista? Vai começar a ver o que eles pedem na entrevista, tá? Então, nesse sentido, tem que ir preparado. Não pode simplesmente né? Vou tentar o processo aqui que uma hora tu vai parar se tu não tiver o que precisa pro processo. E pro processo, geralmente, precisa do certificado ou do básico do idioma, ou inglês, no caso, a Holanda, que obriga a agência, e cada agência vai ter os seus critérios. Vai precisar de inglês, porque eles vão fazer um teste contigo para saber se tu tem um intermediário ou mais, né? Dependendo do que é. Mas assim, de novo, ninguém escolhe a Alemanha porque já fala alemão, assim como ninguém escolhe França porque já sabe francês, né? Tu vai fazer como todo mundo faz. Tu vai sentar, vai estudar a prova, vai ver o processo, o que tu precisa, etc, etc, né? E próxima pergunta. A Carly. Tu é a fada sensata das futuras au pairs. Thanks, ajuda muito. Ai, querida, um beijo. Mas quando você foi, quem te aconselhou? Então, isso é muito interessante, porque desde quando eu fui au pair, eu ajudei muitas meninas já, inclusive assim, né, a minha irmã, uma amiga minha do Brasil, duas primas minhas já foram, uma na Holanda, uma na França. Eu conheço, assim, né, pessoalmente muita gente que eu ajudei a ser au pair, e nesse meio tempo do caminho, né, eu ajudei também muita gente, não é questão de ajudar, assim, mas eu realmente sempre tive muito próximo do au pair, né, e ajudei e sempre tive atualizada com essas questões. E quando eu fui au pair em 2007, eu não conhecia ninguém pessoalmente que tinha morado fora, né? Hoje em dia todo mundo, assim, é praticamente obrigatório tu fazer um intercâmbio, né? Todo mundo mora fora, todo mundo tem sua experiência, mas na minha época não, eu não conhecia ninguém, e era uma coisa assim, nenhuma das minhas amigas, não conhecia ninguém que tinha morado fora. E as informações eram bem difíceis, porque a única coisa que tinha era agência, né? E na época tinha o Orkut, então eu sou do tempo do falecido Orkut. Saudades da comunidade, tinha lá o Muro das Lamentações, e tinha briga, umas brigalhada. E foi ali realmente que eu comecei a ter mais contato com o mundo e comecei a ter um critério um pouco maior, porque assim, a gente começa a ver muito depoimento negativo e eu ficava assustada com aquilo, né? A primeira coisa foi uma Dorf, né? Porque eu comecei a falar com as famílias e aí as gurias começaram a falar em Dorf. Eu, gente, mas o que é isso? E aí eu fui ver os depoimentos que tinha, né? Porque tinha os arquivos, tudo lá e tal. E eu ficava muito assustada, realmente. Eu pensei, gente, mas eu não quero isso pra mim, o que eu faço? Então eu comecei a ser exigente e aí atrás do que realmente eu queria pro meu intercâmbio, né? Então a comunidade do Orkut, falecido Orkut, me ajudou muito naquela época, né? Porque realmente, assim, não tinha muita informação. Hoje, né, a gente tem... Tanto é que, assim, as pessoas até se perdem, né? Elas vêm falar comigo e não sabem nem por onde começar, porque é muita coisa, né? Nos destaques ali também, eu coloquei um comece aqui, porque quando tu cai nesse mundo, é tanta informação que realmente tu não sabe por onde começar, por onde ir, e qual país, e como é que funciona o processo, e o que precisa,
que realmente tem gente que acaba bombardeado desse tipo de coisa e acaba se atropelando, né? Fazendo perfil em português ou, né, acaba não escolhendo o país primeiro e já tá com perfil falando com família lá num país que nem pode ser au pair, é ilegal, sabe? Então, é bem complicado, assim, essa parte no início, né? Porque, por isso que, assim, todo mundo fala, Jaque, como tu tem paciência, tu sempre fala as mesmas coisas, bababá. Porque eu sei que tem muita gente que vem, né, todo dia conversar comigo e que nem sabe o que significa au pair, né? Então, eu fico muito paciente com esse tipo de coisa, porque eu sei que é muita informação e no início é realmente muita coisa para absorver, para escolher, para ir atrás, para ter um bom intercâmbio, né? Porque não existe atalho, tá, para um bom intercâmbio. Então, quando dá, né, a gente vê muito depoimento negativo, principalmente 5 minutinhos. Principalmente quando eu falo sempre, né, tu coloca no YouTube, coisa assim, tu vai começar a pesquisar, bom, au pair, amei, me apaixonei, meu Deus, as pessoas, né, vêm, já que eu quero pra mim, como é que faz, me ajuda e tal, é isso que eu quero. E aí tu começa a pesquisar e aí cai naqueles depoimentos terríveis. Virei mendiga em Paris, fui expulsa da família. E assim, eu acho muito importante, eu acho que não dá pra ignorar esse tipo de depoimento. E a gente tem que entender, né, que eles estão ali porque dá visualização, né? O pessoal gosta de escândalo, de caos e fofoca e tragédia, né? Tudo bem, realmente, a maioria das pessoas não vai colocar ali, né, contando como é que foi o intercâmbio, que foi muito bom, e a família foi boa, e viajou à Europa, e aprendeu línguas, e etc. Mas eu acho que a gente tem que parar e realmente aprender com eles, né? Porque esses depoimentos negativos, né, espetaculares aí, eles nos ensinam muito e a gente consegue prever e antecipar alguns erros que as pessoas fazem. Às vezes não é nem erro, são realmente coisas assim que deixa passar, né? As meninas vêm sem colocar as coisas no contrato, se atira na primeira família que dá positivo, se enfia no meio do nada, né? E acaba saindo fora do controle, pega uma família ruim, porque existe muita família ruim, então tem que ter muito critério para escolher a família. E eu sempre falo, né? Eu vou finalizar a live aqui falando. Galera, sejam exigentes com a escolha da família, porque é a escolha da família que vai determinar o intercâmbio de vocês, independente do país, independente do objetivo de vocês. É a escolha da família que vai fazer o intercâmbio de vocês um sucesso, né? Então, vamos ficar por aqui. Quanto tempo temos ainda? 2 minutinhos. 1 hora de live. Vamos ver se ela vai ficar salva. Galera, eu fico muito feliz quando eu consigo fazer live. Fim de semana passado eu não consegui, não deu tempo. Eu tô correndo com a mentoria. E eu queria muito terminar a mentoria para conseguir deixar ela pronta para mês que vem, porque eu sei que tem muita gente me pedindo e quer ainda ir esse ano, então eu tô me esforçando bastante para conseguir deixar tudo prontinho para quem quer, né? E ainda esse ano tá pedindo a mentoria. Então eu tô dando um corridão com conteúdo super completo de cada país, etc. E eu fico muito feliz em fazer live e compartilhar toda essa experiência que eu tenho com vocês. E um ótimo fim de semana. Até a próxima live. Tschüss!